Você já percebeu que a maioria dos grandes ônibus, sejam os urbanos que cruzam as cidades movimentadas ou os rodoviários que percorrem longas distâncias, tem o motor localizado na parte traseira? Para um leigo, pode parecer apenas uma escolha estética ou de design, mas a verdade é que essa configuração esconde uma série de razões estratégicas que impactam diretamente a eficiência, o conforto e a segurança desses veículos. Neste vídeo, vamos explorar a fundo os 7 principais motivos que levaram essa escolha de engenharia a se tornar o padrão na indústria do transporte coletivo. Você vai entender por que os ônibus modernos adotaram essa configuração e como ela influencia diretamente a sua vida. Tenho certeza que depois desse vídeo, você verá os ônibus de uma forma totalmente nova. Vamos começar pela otimização de espaço. Nos centros urbanos e rodovias movimentadas, cada centímetro de um ônibus conta. Ter o motor na parte traseira permite que o interior do veículo seja projetado de forma mais eficiente, acomodando um maior número de passageiros sem comprometer o conforto. Sem um grande motor na frente, o espaço pode ser melhor distribuído, tornando o embarque e a circulação interna mais fluidos. Além disso, mais assentos significam mais lucro para as empresas de transporte e menos veículos nas ruas, ajudando a reduzir congestionamentos. Em rotas de alta demanda, essa configuração faz toda a diferença, permitindo que mais pessoas sejam transportadas com rapidez e eficiência. Acessibilidade aprimorada. Imagine um ônibus onde o embarque é fácil, sem degraus altos ou obstáculos. Isso é possível graças à posição do motor traseiro, que permite a criação de um piso totalmente plano. Esse design torna a entrada e a saída mais acessíveis para todos, especialmente para idosos, cadeirantes e passageiros com mobilidade reduzida. Além disso, um piso plano melhora a experiência geral dentro do ônibus. Os passageiros podem se movimentar com mais segurança e conforto, enquanto o espaço contínuo sob o piso pode ser utilizado para armazenar bagagens em viagens longas. Essa inovação revolucionou o transporte público, tornando-o mais inclusivo e eficiente. Dirigibilidade e campo de visão. A posição do motor influencia diretamente a dirigibilidade de um ônibus. Com o motor na parte traseira, o motorista tem um campo de visão mais amplo, sem um grande capô bloqueando sua linha de visão. Isso melhora a segurança, facilitando a detecção de pedestres, ciclistas e outros veículos nas vias movimentadas. Conforto e silêncio. Se você já andou em um ônibus com motor dianteiro, deve ter notado o ruído intenso e a vibração constante. Com o motor na traseira, o ambiente dentro do ônibus se torna muito mais silencioso, proporcionando uma viagem agradável para os passageiros. Além da redução do ruído, essa configuração também melhora o conforto térmico, pois o calor do motor não é dissipado diretamente na área dos passageiros. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas faz uma grande diferença, especialmente em viagens longas. A engenharia dos ônibus modernos busca sempre oferecer mais conforto e eficiência, e a posição do motor é um fator crucial nesse processo. Economia de combustível. Motores traseiros não são apenas uma questão de espaço e conforto, mas também de eficiência energética. Ao posicionar o motor na traseira, os ônibus conseguem um melhor fluxo de ar para resfriamento, reduzindo o esforço do sistema de ventilação e melhorando o desempenho geral. Além disso, essa configuração permite um design aerodinâmico mais eficiente, diminuindo o consumo de combustível e tornando as viagens mais econômicas. Outra vantagem importante é a otimização da transmissão de potência. Como o motor está próximo do eixo de tração, há menos perda de energia no percurso entre o motor e as rodas, tornando o ônibus mais responsivo e reduzindo custos operacionais. Isso significa menos gastos com combustível para as empresas e um impacto ambiental reduzido, tornando o transporte público uma opção mais sustentável. Distribuição de peso e tração.
A posição do motor influencia diretamente a estabilidade do ônibus. Com um motor traseiro, o peso do veículo fica melhor distribuído, garantindo maior equilíbrio ao fazer curvas ou enfrentar terrenos desafiadores. Essa configuração evita oscilações bruscas e melhora a segurança nas estradas, proporcionando uma experiência de condução mais suave e previsível. Além de que a tração nas rodas traseiras é reforçada pelo peso do motor, o que aumenta a aderência em superfícies escorregadias. Isso faz com que os ônibus com motor traseiro sejam mais confiáveis em condições adversas, como chuvas intensas ou estradas íngremes. A engenharia por trás dessa configuração garante que o veículo continue seguro e eficiente, independentemente do terreno. Manutenção e durabilidade. A posição do motor não afeta apenas o desempenho, mas também os custos de manutenção. Em ônibus com motor dianteiro, o eixo de transmissão precisa atravessar todo o veículo para levar potência até as rodas traseiras, o que aumenta o desgaste das peças e a necessidade de reparos frequentes. Já nos ônibus com motor traseiro, esse sistema é mais curto e eficiente, reduzindo o número de componentes que podem falhar. Sem falar que a manutenção se torna mais prática, pois os motores traseiros são mais acessíveis para inspeções e reparos sem interromper o fluxo de passageiros na parte dianteira. Esse fator contribui para reduzir o tempo que os ônibus ficam fora de operação, garantindo maior disponibilidade para as frotas de transporte público e menor custo operacional para as empresas. Mas apesar de todas as vantagens, os ônibus com motor traseiro não são perfeitos. Um dos principais desafios dessa configuração é o chamado giro de cauda. Como a traseira do ônibus se estende além do eixo traseiro, ela tende a balançar para fora ao fazer curvas fechadas, exigindo mais atenção dos motoristas para evitar colisões com obstáculos ou pedestres. Esse fenômeno pode tornar a condução mais desafiadora para motoristas inexperientes, especialmente em ruas estreitas ou em situações de manobra. Para minimizar esse problema, muitos ônibus modernos são equipados com sensores e sistemas de assistência que ajudam os motoristas a calcular melhor os movimentos do veículo, reduzindo os riscos de acidentes. Agora talvez esteja se perguntando: se os motores traseiros oferecem tantas vantagens, por que ainda existem ônibus com motor dianteiro? Bem, a resposta é bem simples. Os ônibus com motor dianteiro são mais baratos de fabricar, pois aproveitam plataformas de caminhões já existentes, reduzindo o investimento necessário para desenvolvimento e produção. Por isso, mesmo que os motores traseiros sejam superiores para o transporte urbano e rodoviário de grande escala, os motores dianteiros ainda desempenham um papel importante em determinadas aplicações. Além dos motores dianteiros e traseiros, existe uma terceira configuração menos comum, mas altamente eficiente: os motores centrais. Essa configuração equilibra melhor o peso do ônibus, garantindo uma distribuição uniforme e melhorando a estabilidade, especialmente em curvas e manobras rápidas. Ônibus com motor central costumam ser utilizados em veículos articulados ou de piso baixo, onde a acessibilidade e o espaço interno são prioridades. Essa configuração oferece um bom compromisso entre conforto e desempenho, reduzindo ruídos na cabine e proporcionando uma dirigibilidade mais suave. No entanto, a manutenção pode ser mais trabalhosa, já que o motor fica localizado no meio do chassi, exigindo mais tempo e esforço para acessá-lo em reparos. Acredito que ficou claro que os ônibus são muito mais do que simples veículos de transporte. Eles representam o avanço da engenharia para conectar pessoas e tornar as cidades mais eficientes. Cada decisão de design, desde a posição do motor até os materiais utilizados na construção, tem um impacto direto no conforto, na economia e na sustentabilidade do transporte público. Com a chegada dos ônibus elétricos e híbridos,
Novas tecnologias estão mudando ainda mais o conceito de mobilidade urbana. O futuro do transporte coletivo caminha para ser mais silencioso, eficiente e ambientalmente responsável. Então, da próxima vez que você entrar em um ônibus, lembre-se: por trás de cada detalhe há um trabalho de engenharia meticuloso, pensado para tornar sua viagem mais segura, confortável e sustentável. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo!